Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. E voltamos ao segundo bloco do Jornal Potiguar Notícias, primeira edição. Lembrando que logo mais o Potiguar Notícias, segunda edição, estará aqui na presença do jornalista Pinto Júnior. Você não pode perder. Nesse segundo bloco de entrevistas, nós estaremos aqui com o professor João Bosco, ele que é membro da DURN. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Potiguar Notícias, tá? Obrigado, é um prazer colaborar com o Potiguar Notícias. Professor, recentemente houve um ato público em defesa da vida de propositura da DURN. Quais foram as questões que foram levantadas nesse ato? Então, em primeiro momento, hoje eu sou só um associado. Eu fui presidente por 2 mandatos da DURN e conduzi a transformação, quando a DURN era uma seção sindical, para um sindicato autônomo filiado à federação, Pró-Federação, né? Depois disso, eu coordenei a pós-graduação em Ciências Sociais e coordeno a base de pesquisa. Mas esse ato que eu participei, até na condição de ex-presidente, foi para a DURN chamar uma reflexão em relação a um ano de atuação do sindicato e das atividades dos professores durante a pandemia, tendo em vista que tanto a universidade como também o sindicato não está tendo atividades presenciais. Mas nós tivemos um conjunto grande de ações do sindicato, né, mesmo não presenciais, e os professores estão tendo uma carga de trabalho, mesmo de forma remota, não presencial, igual ou maior de quando eram presenciais. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor é conhecedor aí dessas causas, na sua opinião, qual hoje seria a principal dificuldade hoje do professor nesse tempo em aulas presenciais, aula remota, vai voltar a aula, não vai voltar a aula? Então, como é que se encontra hoje a adaptação dos professores em relação a isso? Como eu falei, né, nós, professores, eu posso falar a partir do meu caso, Sim, singular, mas isso é uma regra geral, né? Estamos trabalhando de forma remota, ou seja, online, dando aula na graduação, na pós, qualificação de mestrado e doutorado, bancas de mestrado e doutorados, né? Eu sou, por exemplo, tutor do PET, de Ciências Sociais, que são 12 bolsistas com atividades de pesquisa, ensino e extensão, e elas estão sendo realizadas, né? Então, assim, a carga de trabalho, inclusive por ser remoto, em casa, é muito mais cansativo, e os professores estão dando conta, digamos assim, de uma carga de trabalho muito grande. Evidentemente que a forma não presencial, ela tem permitido, né, o desenvolvimento das atividades, mas ela não é a forma ideal, né? Eu acho que até teremos, daqui para frente, né, como sempre se teve, né, de forma excepcional, atividades não presenciais, mas a forma presencial só pode ser retomada na medida que nós tínhamos segurança sanitária, né? Por exemplo, no mínimo a vacinação, né, dos professores, ou um nível de vacinação bastante significativo. Ao contrário disso, o quadro nacional do Brasil é muito, muito preocupante, né? Outra preocupação é em relação aos docentes, os discentes, perdão, aos estudantes. Sim. Por quê? Porque muitas vezes os estudantes não têm acesso aos equipamentos, não têm, né, mesmo que a universidade fez um esforço nesse sentido, né, de possibilitar uma ajuda para potencializar a participação dos estudantes, ou seja, não excluir, mas a situação dos estudantes, uma parte é muito difícil. O senhor, como professor, o senhor acredita que isso pode causar lá na frente algo impactante, principalmente aos alunos, já que o conhecimento não será o mesmo, talvez até a interação, como o senhor mesmo relata, o ensino, né, presencial do remoto é bem diferente. O senhor acha que lá na frente deve acontecer algum impacto em relação a esse conhecimento que está sendo adquirido nesse período de pandemia, professor?
Olha, nós estamos vivendo um período histórico, né, que tanto as gerações como a minha, que já estão perto da aposentadoria, né, como especialmente no ensino médio, né, as novas gerações que estão aí chegando para concluir sua formação, entrar no mercado de trabalho, etc., vão ser impactados por esse fenômeno, como foi o mundo com a Sim. gripe espanhola lá no início do século passado. Né? Quer dizer, são fenômenos que impactam a vida, a história, digamos assim, de uma geração. Isso é um fato, né? Mas na frente é que vamos perceber né, vai ser discutido, vai ser pesquisado, vai ser teorizado, né, pelas ciências humanas, pelas ciências sociais, etc., o significado e as consequências disso que impactou e está impactando o mundo e essa geração. Né? Agora, em relação especificamente à qualidade do ensino, eu não acho que tenha uma grande diferença, digamos assim, do conteúdo de uma aula online ou de uma aula presencial. Óbvio que a aula presencial é desejável, é preferível em todos os sentidos, isso aí não se trata de discutir, né? Mas não necessariamente a aula remota, a aula online, significa uma baixa qualidade dos conteúdos, etc. Não, não necessariamente. O senhor, como professor, é contra ou a favor da retomada das aulas? A favor da retomada quando tiver segurança Sim. sanitária. Né? Seria uma imensa irresponsabilidade com a saúde coletiva, com a saúde pública. Nós estamos se encaminhando para os 400 mil mortes, né? Estamos distantes ainda, ainda bem, Isso. mas se continuar no ritmo, chegaremos, infelizmente. Né? E o sistema de saúde colapsado. Né? A gente sabe que está Isso. colapsado porque o sistema de saúde, principalmente o público ou privado, ele é demandado só por aqueles que são acometidos com a Covid-19, pela pandemia. Né? Todas as outras doenças, digamos assim, continuam existindo, continuam demandando. Essa é a tragédia que as pessoas têm que se dar conta. Né? Não deixou de ter câncer, não deixou de ter acidente automobilístico, não deixou de ter Sim. ataque cardíaco. Ou seja, todo esse conjunto que demandava ao sistema de saúde, seja público ou privado, eles continuam. Só que só os infectados pela Covid já tem uma demanda que dá 100%. Então, nós temos um problema muito sério. Não é só a pandemia e as consequências agregadas à pandemia. E, portanto, eu acho que não dá para ser irresponsável e não vamos Sim. voltar sem ter essas condições sanitárias suficientemente estabelecidas. E como é que a Adurne se posiciona em relação à nossa crise da democracia, se é essa a expressão que eu tenho que utilizar, em relação ao descrédito à ciência promovida pelo Estado? Pois é, eu não diria que é promovida pelo Estado, né? Há uma diferença entre o Estado, o poder público, e o Sim. governo de plantão, digamos assim, aquele governo que naquele momento histórico está lá gerindo o Estado que foi eleito para isso, né? Esse governo, sim, tem promovido, infelizmente, uma campanha sistemática e também não é só o governo, setores que comungam com o mesmo universo, né? Obscurantista, anticientífico, acha que a Terra é plana, né? Enfim, esses setores da sociedade e que estão, né, no governo da União, né, no governo federal, têm sistematicamente feito isso. No entanto, né, eu diria que essa pandemia é quase como uma crítica empírica, prática, ou seja, infelizmente, né, ela está existindo e ela demonstra com sua existência o quê? A necessidade importantíssima do poder público, do Estado, portanto, com políticas públicas, políticas sociais, políticas para impulsionar a economia e política principalmente para salvar vidas. E, ao lado disso, não podemos prescindir da ciência. Em pleno século XXI, o discurso negacionista, o discurso anticientífico, na verdade, é um discurso obscurantista, é um discurso que deve ser criticado e deve ser exorcizado, para usar um termo indevido até, da sociedade. E se faz isso com mais educação, com mais racionalidade, com mais debate público racional. O Amartya Sen diz que a característica da democracia é exatamente o debate público racional, o que você está proporcionando aqui para quem está escutando, né? Colocando questões, a gente está aqui conversando a partir de razão,
né, do debate racional. Isso. E é isso que nós precisamos. E se me permite acrescentar, eu acho que a egocentricidade ela fala muito mais alto nesse momento, principalmente quando se diz ao tocante do governo federal. Essa é a impressão que eu tenho. Os dados estão aí, né? Há um debate na sociedade, eu acho que a imprensa, que a mídia tem feito o seu papel, né? A partir de lugares de fala distinto, que é legítimo, evidentemente, né? Mas esse debate público, racional, né? Ancorado em evidências racionais, em argumentos racionais, né? Ele tem sido feito, deve ser feito, e, inegavelmente, talvez a consequência não intencional disso tudo é que, ao fim e ao cabo, nós temos uma maior compreensão da população, de uma forma geral, da importância da ciência. Tem uma ideia das 10 vacinas que existem, né, na sua totalidade, mesmo quando são entes privados que estão, né, fabricando, recursos públicos. A partir dos Estados Unidos, que é a pátria, digamos assim, do liberalismo econômico, mas eles não chegaram a ser uma potência porque não são bobos. O Estado americano intervém, né, como no período de Barack Obama, que a indústria automobilística estava pré-parlamentar e o Estado americano, ou seja, o poder público, né, colocou trilhões. Agora mesmo, o governo Biden, você tem 3 trilhões, né, para alavancar a economia, né, proteger os, né, através de políticas sociais, etc, etc. Então, o papel do Estado é fundamental, né? O mercado tem um papel importante de produzir riqueza, mas o mercado, por si só, ele produz concentração e ele não tem condições de enfrentar situações como essa. É isso que ficou claramente demonstrado, né? Aqueles que acham que o Estado deve ser mínimo, que o Estado não deve ser mínimo nem macro, deve ser necessário para enfrentar os problemas coletivos. Num país como o nosso, que tem uma brutal desigualdade, né, de renda, de condições sociais, o papel do Estado e das políticas públicas são imprescindíveis. Entendi. Professor, muito obrigado pela sua participação. A gente fica grato aqui e em outras oportunidades, quem sabe, a gente volta aqui a falar de mais assuntos sobre a educação. Obrigado pela participação. Ok, obrigado a você, foi um prazer, viu? Boa semana. Para você e para os que estão nos acompanhando aqui no Podgal Notícias. Um abraço. Ao senhor também, que possamos sair dessa restabelecidos. E a você que esteve com a gente até agora, o nosso programa ele vai ficando por aqui, deixando agora a coluna Fé e Cidadania com o Padre Murilo Paiva. E amanhã nós teremos um encontro marcado aqui com 2 vereadores de Natal, Ranieri Barbosa e Robson Carvalho, que vem conversar com a gente também sobre a polêmica das escolas particulares em Natal, que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, porém ainda está esperando a sanção do prefeito de Natal, e a gente vai conversar sobre estes e outros assuntos amanhã. E eu espero vocês aqui, tenham todos um bom dia, uma excelente semana, e logo mais às 5 horas, Pinto Júnior estará aqui no Jornal Potiguar Notícias, segunda edição.